galera do Sou Casa. Hoje o podcast é muito especial, com uma convidada ilustradíssima. Veio direto do Rio de Janeiro, junto com a gente aqui americana. Roda a vinheta. Muito especial, é um carinho enorme da gente estar recebendo vocês, você e o maridão, né? E a gente começa agora com uma pergunta: quem é a pastora Aline Santos? Oi, gente, tudo bem? Muito bom estar aqui. Acho que o Senhor, Ele tem preparado um novo tempo e vocês estão nesse novo tempo porque vocês estão antenados, né? Naquilo que o Senhor tem pressa. Quem é a pastora Aline? A pastora Aline é alguém em formação, acho que é um ser em formação, alguém que o Senhor tem lapidado diariamente, alguém que o Senhor escolheu sem ter nada para oferecer. Eu falo sobre isso e as pessoas acham que eu estou brincando, mas literalmente eu não tinha nada para oferecer. Quando o Senhor Ele me chamou para essa obra tão incrível que é a inclusão, eu não tinha nenhum curso na área, nenhuma faculdade e nenhuma dor de uma manhã típica. Então o Senhor Ele me escolheu pela graça, literalmente pela graça, e vem cada dia transformando esse propósito em uma realidade na minha vida, na minha casa, nos lugares que eu tenho ido e levado a luz dele, levado a palavra dele através desse ministério tão precioso que é a inclusão na igreja. Fantástico. Pastor, a gente vê realmente, né, uma paixão, um carinho muito grande no seu coração pela inclusão, por tudo aquilo, as crianças, né, o Ministério Infantil, por tudo aquilo que Deus tem para as famílias. E como é que foi essa trajetória, né, a sua vinda a Cristo, o seu chamado de Deus, esse chamado tão lindo, o Ministério Infantil, depois ficando um pouco mais aprofundado, mais complexo, com o Ministério da Inclusão, né, que é tão importante hoje nas nossas igrejas, para as nossas crianças e também para as famílias. Como foi essa conexão do chamado de Deus para a pastora Aline, colocando nesse chamado incrível para a nação brasileira, para a nossa sociedade, para a comunidade, né, em geral, que é a inclusão? Como foi isso? Eu brinco que o Senhor Ele me preparou assim com muitos testemunhos. Hoje, dificilmente eu paro num gabinete e eu não sinto a dor de quem está na minha frente, porque o Senhor Ele veio lapidando, Ele veio me preparando desde muito pequenininha. Eu não nasci em lar cristão, apesar de a minha única referência de igreja ser a igreja evangélica. Eu nunca fui numa igreja católica. Mas por que eu digo que eu não nasci no lar cristão? Porque por mais que eu fosse, quando pequena, numa igrejinha que tinha perto da minha casa, quando eu voltava para casa, era uma casa com muitos abusos, uma casa muito violenta, uma casa com muita agressão, uma casa com muitos medos. Então eu não considero que eu nasci num lar cristão. Mas a minha referência sempre foi a igreja evangélica, porque existia uma lá que eles me levavam de vez em quando. E eu cresci num cenário de muita violência, um cenário bem ruim, que não é muito diferente do que a maioria das pessoas nasce, né? Um cenário de pobreza, um cenário onde que parece que Deus não está ali, né? Eu lembro que eu coloquei Deus numa cadeirinha e deixei ele lá por muitos anos. Chamava ele de espectador da minha vida, né? Porque um Deus que deixa uma menina sofrer tanto só pode ser um Deus de espectador, era a minha ideia. Até conhecer o Salvador, né? Aí quando a gente conhece o Salvador, a gente tira do espectador para virar Salvador. Mas eu cresci acreditando que eu não seria nada, absolutamente nada. E eu já tinha me conformado com isso. Eu brinco, falo, né, que quando criança na escola eu era chamada de burra, era chamada de alguns nomes assim, que era devido a realmente ser bem desatenta, a não acompanhar o estudo como as outras crianças. E eu cresci com essa realidade e eu achava que eu, quando adulta, tudo que eu estava vivendo dentro de um cenário já adulto era fruto daquilo que eu vivia quando criança, de pouco estudo, não ter uma família estruturada, ter uma família disfuncional, e isso fez com que eu crescesse e fosse alguém sem nada para oferecer. Só que um belo dia, eu orando para esse Deus,
E eu falei, eu lembro perfeitamente hoje. Eu estava no Barra Shopping, em frente a um shopping na Barra, e passou um carro. Nesse carro tinha um homem, uma mulher na frente, um menino e uma menina atrás. Parecia ser pai, mãe e 2 crianças atrás. E naquele dia eu falei para o Senhor assim, eu nem lembro se o Senhor existe direito, mas eu quero aquela família para mim. Eu quero um marido, eu quero um filho e eu quero uma filha. E eu não aceito nada menos do que isso. E eu quebro toda a maldição sobre a minha vida. Eu lembro dessa frase. Mas eu não estava com ele, eu não tinha conexão nenhuma com ele naquela época assim, né, de igreja. E a partir dali, o Senhor, isso eu já tinha 20 e poucos anos, e o Senhor, ele foi mudando a minha história, começou me trazendo o Sandro, que é o meu marido. Eu acho que existe poucas promessas, a Bíblia diz que temos muitas promessas, mas a grande maioria dela não é nessa terra, é na eternidade. E a das poucas promessas que há nessa terra, eu creio que uma das promessas é o Sandro. Porque ele veio realmente para mudar a minha história. Ele veio para me ajudar a me reconhecer minha identidade, quem eu era. Mudar a visão de que era homem, o que não era. Nosso primeiro ano de casamento foi muito difícil, eu era muito reativa, porque eu não estava acostumada com a normalidade. Eu estava acostumada com agressividade, eu estava acostumada com maldade. Então, quando o Sandro não fazia nada disso, para mim era estranho. Eu lembro que tinha teve um evento de mulheres e que você tinha que falar o do príncipe encantado. Você falava o príncipe que você sonhou e aquele que você não casou. E eu era a 8ª mulher a falar. E todo mundo falou. Aí, quando chegou a minha vez, eu falei assim, ai, gente, eu tô com vergonha. Elas, por quê? Eu falei assim, é porque esse príncipe que vocês estão falando aí, que vocês não casaram, tá lá em casa. Aí elas, ele é perfeito. Eu falei, não, talvez ele seja pior do que o de vocês. Mas é que vocês todas sonharam com o príncipe, eu não. Eu casei para apanhar, eu casei para sofrer, eu casei para ser humilhada. Então, quando ele não fez nada disso, ele se tornou o príncipe encantado. E para ele eu falava, né? É muito fácil para você, só o feijão com arroz já tá tranquilo. Já disparou na frente. Então, demorou muito para eu entender que Deus existia. Que ele existia, não, existia eu sabia, mas que ele era um homem bom, que ele era um Deus bom. Mas, depois que eu casei, construí minha família, e aí conheci Cristo de verdade, eu me converti, isso tem 10 anos, a minha conversão, e que eu me converti, e aí eu entendi que um Deus que não criou, ele não fez eu passar nada daquilo. Deus não é mau, Deus não faz, ele não cria nada que seja mal, porque ele não é um Deus mau, a essência dele é amor. Mas ele começou a transformar tudo aquilo que eu tinha vivido em propósito. E a grande virada da minha vida e na vida de qualquer pessoa é quando você faz aliança do teu passado com o teu propósito, da tua dor com o teu propósito. Quando eu fiz essa chave, tudo se transformou. E aí veio a minha conversão, eu logo no início eu já fiz teologia, já queria conhecer a palavra e fui logo para o Ministério Infantil. E aí que tudo começou. No Ministério Infantil, eu estava muito feliz sendo ali, né, líder do Ministério Infantil, só que o Senhor inclinou meus olhos para essas crianças atípicas. Algo também que eu nunca tinha olhado. E eu comecei a ver que elas não estavam sendo alcançadas. Tinha algo acontecendo ali que não era para elas. E eu falei com a minha pastora, tem algo que não está preparado para essas crianças aqui. Ela falou, é um projeto que eu sonho, mas eu nunca consegui, por conta da demanda ser muito grande. Mas eu acho que tem tudo a ver com você. E olha que curioso, eu achava que não tinha, porque eu achava que eu ia criar algum projeto na área do abuso sexual. Eu achava que eu ia nessa veia. Então eu falei assim, não, isso não tem nada a ver comigo. E ela falou assim, bom, eu acho que tem. Só que como bom crente eu fui para casa orar. E ele me trouxe paz. E aí eu voltei para ela, eu falei, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus me trouxe paz. E eu vou escrever um projeto. E eu comecei a escrever o projeto. Isso tem 6 anos. E algo sobrenatural aconteceu. Eu não sei nem explicar. Deus foi fazendo. Quando eu vi, eu já estava escrevendo um livro. Eu já estava ministrando fora, eu já estava fora do país. E aí as coisas foram acontecendo. Eu acho que foi Deus. Não tenho certeza que foi Deus. Ele precisava entregar para aquela menina que não acreditava nela, que não precisava, que se ele quisesse, ele fazia. E ele fez. E ele fez até mais, né? Muito mais. Olha onde eu tô, muito mais. Há um propósito, né? Há um propósito. Aline, me conta um pouquinho para nós sobre as dificuldades que você teve no começo do seu ministério
e para a membresia da igreja, os voluntários, comprarem essa ideia, comprarem essa missão, né, que Deus colocou no seu coração? Eu lembro que uma vez eu muito indignada de levar algumas coisas que eu queria fazer e as pessoas falam, não, agora não dá, isso não dá. E eu lembro que eu fiquei muito revoltada uma vez, falei assim, poxa, parece que eles não querem que as coisas aconteçam. E aí o meu pastor falou assim para mim, você tem que entender que as pessoas não estão vendo o que você está vendo. Falei, como assim? Não, você está com o olhar inclinado para isso, as pessoas não. Então é natural que você veja algo muito urgente, que você tenha várias ideias, as pessoas não. Então você tem que ter paciência. E eu tive muita paciência mesmo. Eu entendi que no tempo certo de Deus ele ia fazer e ele vai fazer. As coisas lá também ainda não são, né, perfeitas. Tem muita coisa para fazer ainda. Em 2021, eu fiz o culto azul, que é o culto no mês de abril, que é o mês da conscientização do autismo. E só eu fiz. Não tinha ninguém na internet fazendo. Eu lembro que eu postei a foto e não vi ninguém postar. Estamos em 2023. Centenas de igrejas fizeram esse ano, dentro e fora do país. Então, Deus faz. E dentro da igreja, eu criei nisso, que Deus ia fazer. Fui fazendo com algumas coisas, até hoje eu estou tentando. Então, o que eu falo é o seguinte, o Senhor tem dado uma visão. É responsabilidade nossa passar essa visão para os nossos líderes. Mas a gente tem que entender que há tempo para todas as coisas. E o líder da igreja, ele tem uma visão também que a gente não tem. E quando um pastor fala não, nem sempre é porque ele não quer. É porque naquele momento não pode acontecer. Eu sou uma pessoa muito, mas muito obediente à visão. Fala para eu fazer, eu faço. Fala para eu não fazer, eu não faço. Eu entendo que a liderança que está sobre a minha vida tem o poder de Deus ali sobre a vida dele, então eu tenho que respeitar aquilo, aquela unção. Mas eu sou, ao mesmo tempo que eu sou obediente, eu sou muito proativa, eu sou muito pra frente, eu quero fazer as coisas acontecerem. Então eu tô sempre entregando. Quero fazer isso. Ganho um não toda hora, ganho um sim de vez em quando e vou fazendo. Mas a visão, ela é implantada a partir do momento que todos acreditam nisso. O pastor tem que ter frutos, né? Entregue frutos pro seu pastor. Eu comecei a entregar frutos para ele. Eu comecei a mostrar para ele que no primeiro culto azul, que, por exemplo, que ele disse que eu não ia fazer para a igreja inteira, que eu tinha que fazer só para o Kids, vieram 15 famílias para a nossa igreja. Já no outro ano ele já falou que eu podia fazer para a igreja inteira. Nesse ano ele já pregou de azul. Então, assim, um pouquinho... eu falo para a equipe... Um passinho de cada vez. Eu falo para a equipe, não importa onde a gente vai chegar, olha de onde a gente saiu. Fantástico. É de onde a gente saiu. Porque onde a gente vai chegar é ilimitado. Agora, de onde a gente saiu? Não pode estagnar. Agora, passos lentos, faz parte, né? Interessante. Eu queria trazer uma pergunta também, né? Já que você tem toda essa experiência, trouxe todo esse know-how. E aquela pessoa, líder de ministério infantil, ou algum líder da igreja que está queimando o coração para essa causa da inclusão, está enxergando, mas a sua liderança ainda não está enxergando. Quais dicas você dá para essa pessoa para conseguir ganhar o coração dessa liderança, mostrar para a liderança dessa igreja a importância da inclusão? O que essa pessoa pode fazer ali para alcançar esse coração? Não chegue com o que você acha e nem chegue com o que você está sentindo. Chegue com dados. Dados. Contra dados não há argumento. Mostre para o seu pastor que os povos não alcançados estão do lado da igreja. Não precisa ir para a África nem para os ribeirinhos. Existe um povo não alcançado do lado da nossa casa. Que são quem? Os surdos, os cegos, as famílias atípicas. Mostre dados para ele. Mostre para ele. Olha aqui, 36 crianças que nascem, uma nasce com autismo. Daqui a 2 anos isso aqui vai estar aqui dentro. E aí? Como é que a gente faz? Mostre dados. Chegue com um projeto, estude. A inclusão não... Eu falo isso, as pessoas interpretam mal, porque eu falo que a inclusão não basta só amar. E aí uma vez a pessoa falou assim, mas a Bíblia fala que o amor tudo pode, tudo suporta, eu sei de tudo isso. Mas não adianta, se você não tiver conhecimento, você não consegue plantar um projeto de inclusão dentro da sua igreja. Então estude. Busque literatura, busque curso, busque algo que vai te trazer conhecimento. Porque quando você abordar o seu pastor, ele vai te perguntar sobre isso. E se você ali não souber o que falar, ele não vai entregar um projeto para você assim. Então, estude, monte um projeto, tá? Já vou aproveitar para falar. O meu curso te entrega tudo isso. Eu tenho um curso com mais de 800 alunos, né? E lá eu te entrego tudo. Eu te entrego um projeto pronto para você colocar o seu nome e entregar para o seu pastor. E se apresente como líder desse projeto. Isso é muito importante. Entregar um projeto para o pastor, para ele arranjar quem fazer,
também não vai dar em nada. Você entregue o projeto e se apresente como líder. Eu acho que vai dar certo. E se não der certo, se seu pastor falar, como eu vi um pastor falar, você tá procurando problema? Isso eu não quero aqui? Você procura outra igreja, porque essa igreja com certeza não merece você estar lá. Muito bem. Legal. Aline, agora, falando sobre a igreja brasileira, tá? As igrejas ainda não estão sabendo o significado da inclusão realmente. E está tendo uma confusão de inclusão com segregação. Eu queria que você contasse um pouquinho das diferenças disso e o que as igrejas pensam que estão fazendo inclusão e não estão fazendo inclusão. Exatamente. A maioria das igrejas que às vezes me liga para falar que tá fazendo a inclusão, quando eu chego lá, a última coisa que eu vejo é a inclusão, porque eles acham que inclusão é você ter uma porta de 90 centímetros para passar uma cadeira de roda, é você colocar uma rampa de acesso ou você colocar um símbolo de acessibilidade. Só que está muito longe disso. A inclusão, você precisa olhar para o ser humano e dar aquilo que ele precisa receber na linguagem dele. Se você tem um surdo, você tem que colocar libras. Se você tem um cego, você tem que colocar uma comunicação alternativa para ele. Se você tem autista, você tem que colocar alguém que se comunique com ele na linguagem dele. E as pessoas, elas confundem isso com integração. O que é? É receber essas pessoas dentro da igreja, mas não fazer nada por elas. Elas estão ali, mas elas não recebem. E a segregação é muito pior, que é quando elas estão dentro da igreja, mas elas são separadas por grupos. Então fica aquela família de autista ali separado, aí tem ali o outro ali no cantinho, dentro do Ministério Infantil tem uma sala só para autista. E isso, na verdade, eu acho que é a pior coisa que você pode fazer para uma família. Você colocar os seus filhos numa sala separada. Isso não é inclusão, isso é segregação. E isso a sociedade já faz, a gente não precisa fazer. Nós precisamos andar na contramão da sociedade. A inclusão não é uma coisa nova. Se você olhar para a história, você vai ver que desde antes, muito antes de Jesus, há 2-3 mil anos atrás, muito antes até de gente começar, do povo começar a falar de Jesus, já existia a inclusão e já existia a exclusão. Né? As crianças já eram, o preconceito já existia. A criança que nascia com alguma deficiência, eles eram jogados fora. Por quê? Porque eles traziam mensagens de deuses pagãos. Então, assim, sempre existiu. E Jesus, ele veio para quê? Para quebrar isso. Jesus veio para mostrar que não importa aquilo que você tem, o que você é. Eu não vou te olhar por isso. Eu vou olhar a sua essência, eu vou olhar o seu coração. Davi é a maior prova disso. Davi era pecador, Davi, eu acho que era o cara que mais errava, né? Por isso que ele é tão parecido com a gente, porque a gente também erra toda hora, peca, mas ele tinha um coração lindo. Davi é a prova de que Deus não está nem aí para o que você tem, nem aí para aquilo que você sabe. Ele quer o seu coração, ele quer a sua devoção. Sim. E uma criança atípica tem um coração assim. Tem um coração para Jesus. Nós precisamos trazer esse coração. Só que ela precisa de alguém para caminhar com ela. Né? Ela precisa de alguém para mostrar que como Jesus vai se apresentar para ela. E aí é o trabalho da igreja. A igreja precisa ser diferente da sociedade. E muitas igrejas estão agindo como a sociedade. Fazem nada, sabe? Sim. E vão fazer missão na África. Eu sou louca também para ir para a África. Tá tudo bem para a África, não tem problema. Mas cadê os povos que estão do nosso lado não sendo alcançados? De casa, né? Nosso quintal, não está fazendo do quintal de casa que é ir para a África. Exato. Né? É importante mesmo. A gente vê, inclusive, né, que quase 25% da população brasileira, né, 1/4 aí da população possui algum tipo de deficiência. A gente não vê isso dentro da igreja, né? Então existe uma lacuna a ser preenchida. Mas a pergunta Aline, pastora Aline, no seguinte sentido: tem algumas igrejas que já começaram a se mobilizar, já começaram esse movimento da inclusão, nos esforços para realmente colocar essas pessoas, né, dentro desse movimento de Deus, de Cristo, né? E aí surgem desafios. Não é fácil. Não. A gente entende que cada necessidade é diferente uma da outra, cada pessoa, cada indivíduo é diferente. E aí surge nos voluntários que estão trabalhando nesse movimento insegurança, medo, às vezes até pela falta de formação, falta de informação também. As pessoas sentem medo até de trabalhar, como é que eu abordo, como é que eu faço. Creio eu que no seu ministério, no início, também você teve momentos assim,
de dar medo de fazer, de dar insegurança. Como você venceu isso? Como é que foi? Hoje a gente vê a Aline, a pastora Aline, um ministério tão lindo e consolidado, muito segura, né, dando palestras, ajudando o Brasil todo. Mas lá no comecinho, qual dica que você deixa para aquela igreja, aqueles líderes que estão começando esse trabalho? Quando sentir medo, sentir segurança, sentir, ai, e agora o que eu faço? Será que vai dar certo? Quais são as dicas que você deixa para quem está começando esse movimento? Estude. Estude muito. Estude muito. Tem que estudar, não adianta. A inclusão não vai se fazer com jeitinho. Não tem como fazer. Porque essas crianças, elas precisam de alguém que saiba abordar elas. Então, você precisa cair para dentro do estudo, você precisa ler livro, você precisa se capacitar. Foi assim que eu fiz. A única diferença é que hoje eles têm uma Aline. Hoje eles têm um autismo na igreja, hoje ele tem alguns canais que vão te favorecer isso, e eu não tinha. Então eu fui atrás de quê? De psiquiatra, eu fui atrás de neuropediatras, eu comecei a seguir esses doutores e estudar aquilo que eles estavam estudando. E aí eu transformava. Aí o cara falou lá que a luz azul no consultório dele atraía e trazia paz para o autista, eu levava para a igreja. E eu comecei a transformar aquilo que eles falavam numa linguagem eclesiástica. Mas não tem segredo, eu não vou mentir e falar que, olha, ore, porque não vai ser isso. Orar, a gente tem que orar. Crer que Deus lança fora todo medo, ele vai lançar. Mas é a mesma coisa de falar para uma criança. Vai lá na hora da prova, a hora que o Senhor vai trazer a memória. Trazer a memória o quê? Se ele não estudou. Tem que estudar. Agora, se você estudar, você falar para mim assim, eu quero trabalhar a inclusão, minha igreja quer trabalhar a inclusão. E a gente levantou aqui essa líder. Agora, vamos ajudar essa líder? Vamos capacitar ela, vamos botar ela num curso, vamos dar livro para ela. Aí eu digo para ela, para essa líder, não tenha medo. Não tenha medo, porque o Senhor vai estar contigo em todos os momentos. E naquele momento que você se vê diante de uma crise de uma criança, se você não souber o que fazer, ele vai entrar no circuito. E ele vai fazer por você. Mas por quê? Porque ele vê que você buscou, que você se capacitou, que você está correndo atrás. Porque foi assim comigo. Muitas vezes eu me senti desafiada, já fui embora chorando muitas vezes, achando que o meu trabalho não valia de nada. Estou falando com a parede, porque... Sabe, você está falando e o autista, ele está. E você fica frustrada. E muitas vezes eu fui embora assim. Mas o Senhor viu que eu não me calei e não fiquei quietinha. Eu fui lá e eu estudava. Falei, não é possível. Existe algo a fazer. Que nem, por exemplo, ministrar para criança com paralisia cerebral. As pessoas acham, já falaram que mas você tá... A criança não responde, ela não tem nenhuma reação. Mas eu não preciso da reação dela, eu preciso do coração dela. Sim. As pessoas não têm informação. A criança que tem paralisia cerebral, elas têm uma questão motora muito forte, mas elas não têm a parte cognitiva e intelectual muitas vezes comprometida. É uma área muito pequena. Então, elas podem sim conhecer Jesus, mas é uma linguagem diferente. É pelo olhar, é pelo toque. Eu batizei uma criança agora que tinha, né, a paralisia, e eu me comuniquei pelo olhar. Eu perguntei se ela conhecia Jesus e fiz todo o batismo com ela pelo olhar. E ela respondia, piscando. Ela respondia, tocando as minhas mãos. Agora, gente, isso dá trabalho. É muito lindo isso. É lindo, mas dá trabalho. E aí muita gente prefere ir pro louvor, porque o louvor não dá trabalho, sai na internet, sai no Instagram da igreja. Então, é o que você quer para sua vida, né? Eu fiz uma oração alguns anos atrás, eu não sabia que isso ia acontecer. Mas eu fiz uma oração há muitos anos atrás, acho que há 10 anos atrás, que o Senhor me colocasse numa rua de pedrinha, que ninguém quisesse andar. Ele colocou. Uau. E ele colocou. E me lembrou dessa oração, há alguns anos atrás, que eu tinha feito essa oração. Fantástico. Legal. Agora, Aline, vindo para um contexto familiar, tá? Há ainda um preconceito, até mesmo das famílias, frequentarem uma igreja ou até mesmo voltarem para a igreja do Senhor, né? Porque ela tem uma criança atípica, né? E a igreja hoje ela está despreparada realmente para acolher essas famílias, né? Como você, né, no seu ministério, você começou a quebrar essas barreiras e começou a trazer a segurança, né, para essas famílias estarem se achegando, né, para estar sendo ministradas. Toda família, ela chega na igreja, a grande maioria delas chega com muito medo, né? E algumas deixam a criança no kit, mas quer ficar junta, porque não sabe o que vai acontecer.
Eu sempre falava, tá tudo bem, pode ficar o primeiro, tem segurança, né? Já aconteceu alguma coisa na escola, então eles vêm com muito medo. Mas a partir do momento que você mostra para essa família, começando pelo seu filho, por exemplo, que eu falei na palestra, não chamando esses pais, dando segurança para esses pais, que você consegue ficar 2 horas com aquela criança sem chamá-los, o pai vai começando a confiar em você. E ele vai começando a deixar, ele vai começando a acreditar no trabalho que a igreja tem. Então, começa muito pelo trabalho que você tem com a criança. E se aproxime da família, sabe? Chame essa família para conversar. Você tem 2 famílias atípicas na sua igreja, não tem problema. No mês das mães, senta com essas 2 mães, chama para tomar um café, faz um bolinho de fubá e diz o quanto que essa igreja ama essa família, sabe? Vai fazendo o trabalho 1 a 1, vai chamando para perto, sabe? O pastor, o líder da família dessa igreja, conversa, chama esse pai para dar uma caminhada, chama esse pai para tomar um café. Hoje o maior índice de separação, de divórcio, está dentro das famílias atípicas. Sim. O pai, ele sai de casa às 5 horas da manhã e volta à meia-noite para não lidar com aquilo que está dentro da casa dele. E por quê? Porque ele não ama aquela criança? Não. É porque ele não sabe lidar. Ele está com medo de enxergar a realidade. Só que nisso, a mãe vira uma leoa. E, cobre o filho. E eles se afastam. Sim. E quando vê, eles não se reconhecem mais. A igreja precisa chegar antes que isso aconteça. Sim. Eu tenho um trabalho com os pais, onde que eu divido com o pastor Sérgio. Ele cuida dos homens e eu cuido das mulheres. E os pais, eles saem para fazer caminhada dia de domingo, sábado, 7 horas da manhã. Saem para fazer uma caminhada juntos e eles botam para fora suas dores, botam para fora, sabe, aquilo que tem medo, como eu falei, um policial, geralmente policial é mais assim, durão, né? E lá naquela reunião de família, chorava igual criança, porque eles se sentem despidos perto do outro, sabe? E é tamanho desespero por falar e por acolhimento. Então, se achegue perto dessas famílias, sabe? Não é fazer um evento na igreja e convidar eles. Não é isso. É chegar perto no 1 a 1. É vida com vida. É vida com vida. Corpo a corpo, tipo, né? você tá em casa, posso ir aí tomar um café? Você tá no hospital, eu posso ir aí? É vida na vida. Eles precisam disso. Eles precisam saber que eles têm uma igreja para chamar de deles, sabe? Então é mais do que um evento. Que bem, isso a gente vê até movimento em algumas igrejas, né, e o movimento de família espiritual, pertencimento, né? Eu creio que esse é um fator chave para que essas famílias se sintam pertencentes a esse movimento, pertencentes realmente a uma família espiritual que pode amparar, cuidar dessa família, dessa criança, né? E isso é de extrema importância. A gente vê um papel, então, importante, né, da igreja na estrutura familiar dessas famílias que estão chegando aí. E a gente sabe que as famílias vão construir uma base de uma sociedade, a base aí do nosso país. E aí, queria que você trouxesse um pouquinho, o que você acha, assim, qual que é o seu entendimento da relevância, da importância da igreja brasileira nesse movimento de inclusão, de restauração das famílias, dos papéis de cada um dentro da família, principalmente pensando nessas famílias atípicas que muitas vezes estão aí destruídas, estão machucadas, né? Qual a importância da igreja perante a sociedade, nessa transformação numa sociedade mais inclusiva? Eu não tenho certeza que é total. A gente está num mundo que já é do maligno, mas é de forma literal. O nosso país, ele está acabado. Tudo que a gente vê é de ruim. É difícil a gente parar para pensar no nosso país e falar alguma coisa boa. Estou falando nível Brasil. É um país onde que a gente não tem confiança em quem está coordenando nada, não tem confiança em quem manda, não tem confiança em quem dita as regras. Essas famílias, elas estão muito inseguras lá fora. Por quê? Porque elas não têm apoio de ninguém. Pelo contrário, estão massacrando as famílias atípicas. O pouco que elas têm de direito estão sendo tirado, como tiraram agora do plano de saúde. A igreja é a única chance delas. É a única oportunidade de elas se sentirem amadas, respeitadas, acolhidas. Então, a igreja ela tem um papel de pegar essa família e cuidar e mostrar que há ainda esperança, a vida após o autismo, a vida após um laudo. Só que hoje, a única esperança que eu acredito para essas famílias é a igreja. É a igreja. E não só para essas, tá? Para mim, a única esperança da humanidade é a igreja. Se a gente não parar agora para fazer tudo pelas crianças, pensando num futuro de 50, 60 anos para frente, vai continuar essa porcaria.
vai continuar essa desgraça toda que tá. Tem que parar tudo agora e formar cristão, formar homens de Deus, formar mulheres de Deus. Para quê? Para que eles daqui a 20 anos sejam médicos idôneos, juízes idôneos, que vão para a presidência, que vão para a polícia. É a única chance que tem o país. Nós não vamos ver, infelizmente. Mas a próxima geração, se a gente parar agora e começar a focar nas crianças, eu acredito que daqui a uns 50, 60 anos a gente tem um país um pouco melhor. É a única chance. Ou Jesus volta antes. Acho que esse é um pouco do nosso trabalho, né? Deixar esse legado, né? A gente planta para que as nossas próximas gerações colham, né? Sim. Eu acho que a gente não pode parar, né? Não. A gente tem que sempre prosseguindo para o alvo, né, Jonas, também. E a gente tem feito, né, esse movimento, tem visto nas igrejas o início de um movimento, assim, realmente, de levar o reino de Deus para as famílias, para as pessoas, e tem sido algo realmente fantástico. Né? Você sabia que tem famílias que pisam em igrejas sendo a última oportunidade? Eu tenho casos assim. Uma vez eu estava no Kids e eu parei na porta, assim, não sei nem porque eu estava ali, e aí um pai veio, me mandaram me chamar. Nessa época não tinha inclusão ainda, de fato, na igreja. E aparecia ainda no culto, assim, o nome do pai e o número da criança para o pai ir no Kids. Aí eu falei, qual o nome do seu filho? E aí ele me falou, eu fui atrás, a criança estava com uma lida, eu falei, você mandou chamar o pai? E ela falou assim, mandei, porque eu não estou sabendo lidar com ele aqui. Quando eu olhei, era um autista clássico. O que é um autista clássico? Ele pisa na ponta dos pés, ele tem a nadadeira, ele não fala. A gente chama de autista clássico, que tem todo ali, né? E as características. E eu falei, tá, então segura aí que eu já volto. Voltei lá no pai e falei para esse pai, olha, pode voltar lá no culto. Aí ele, cabreiro, claro, conhece o filho, falou, mas tem certeza? Eu falei, tem. Quando o senhor voltar, eu vou estar aqui com o seu filho. E aí ele falou, tá bom, ele voltou. Acredito que esse pai deve ter voltado morrendo de medo, mas ele voltou para dentro do culto. Quando ele voltou para pegar o filho, eu estava lá. Eu falei, olha, foi muito bom ficar com ele. Nós adoramos, nós, na hora do louvor, andamos, ele louvou, levantou as mãozinhas, e eu comecei a contar para o pai vários pequenos passos que nós demos com aquele filho. Naquela hora, aquele pai ele começou a chorar, mas ele chorava copiosamente. Não era lágrimas descendo, ele chorava de soluçar. Naquela época eu não trabalhava, estava começando a inclusão, então eu fiquei meio que assim, meu Deus, o que está acontecendo? Sem saber o que falar para aquele pai naquela hora. Na hora que o pai se recompôs, ele virou para mim e falou assim, essa era a última chance que eu dava para a igreja. Uau. Quando o nome do meu filho apareceu naquele telão, eu já vim preparado para pegar e nunca mais voltar. Só que agora você está dizendo que foi bom ficar com meu filho? Que aqui é o lugar dele? Naquela hora, naquele exato momento, eu me enchi de compaixão e fiquei pensando assim, uau, eu estava aqui, que bom que eu estava aqui. E eu fiquei, uma felicidade tomou meu coração. Só que quando aquele pai foi embora, comecei a sentir algo ruim. Eu comecei a falar, meu Deus, mas e quando eu não estava na porta? Quantas vezes eu não estava na porta? Quantas vezes vocês não estavam na porta? Quantas famílias passaram sendo a última vez? Sim. Isso está acontecendo, isso acontece até hoje. E a gente não está lá na porta para acolher eles. Isso é muito sério, porque uma vez que esse homem vai para casa, ele não volta mais. Ele não volta mais. E não é por vidas que nós estamos aqui? Não é pelaquela ovelha, aquela única ovelha? No que a gente está preocupado? Onde está o nosso olhar? Tem que estar para isso, gente. Sim. Eu acho que assim, a igreja, ou ela abre os olhos agora para a inclusão, ou ela vai ficar para trás, porque a tendência é só aumentar. Só aumentar. Sim. Né? A estatística mostra que não vai parar, infelizmente. Infelizmente. Aline, agora eu queria saber de você experiências com essas crianças. O fruto de toda essa dedicação, de todo esse treinamento, de todos esses estudos. Eu queria saber as suas experiências. O azeite extraído. Que tem. Né? Tem. Né? Glória Eu a acho Deus, que é Deus. a melhor parte, a extração desse azeite. Verdade. Conta um pouquinho para nós. Eu tenho o Nicolas. O Nicolas, ele tá desde pequenininho com a gente. E agora ele tá nos embaixadores. Você sabe o que é embaixador? Embaixador do rei. É muito ligado à Igreja Batista. Ele tem décadas e décadas. É uma concentração. Embaixadores do rei, uma concentração de meninos. Eles estudam a Bíblia, eles são focados no estudo da Bíblia, mas através de dinâmicas. Então ele faz acampamento, tipo escoteiro. Uhum. Isso é algo muito forte dentro da Igreja Batista. Bom.
E o Nicolas, ele foi para Embaixadores. E depois de ter passado pela gente. E a gente ter feito todo um trabalho junto com os embaixadores com ele. O Nicolas hoje ele é um campeão de medalhas de conhecer a Bíblia. Nicolas Uau. mal falava. O Nicolas mal se comunicava. Se tremia todo. E hoje ele chega na igreja cheio de medalha. Olha, ganhei mais uma. Olha, eu ganhei mais uma. Fantástico. Hoje eu tenho adolescentes hoje trabalhando na igreja. Autista. Eu tenho servindo a igreja, tenho adolescente servindo no Kids, já com outras crianças. Eu tenho um autista que ele serve quase todo domingo com a gente lá, sabe? Porque eles devem servir a igreja, mas tem que ter alguém para acreditar neles, sabe? Então, assim, crianças que não falavam, crianças que não conseguiam socializar. Por quê? Porque a família não tem dinheiro para fazer terapia. 5 por semana. Só faz uma. É muito difícil da criança, sabe, evoluir. Só que com o trabalho da igreja, e na minha igreja, no caso, tem trabalho com a célula, a gente tem muito contato. Então, é uma vez na célula da semana, tem mais a igreja. Aí, se a mãe quiser, tem os embaixadores. Então, assim, a gente acaba tendo muito contato com essa criança. E ela acaba evoluindo, sabe? Porque é muito importante o meio. A maioria dos transtornos que são ligados ao neurodesenvolvimento, eles são muito fruto do meio, daquilo que você vive. O meio, ele pode potencializar, como ele pode ajudar aquela criança, sabe? A criança, por exemplo, com um transtorno opositor desafiador, que é o famoso TOD. É um transtorno que, se você jogar ele dentro de uma família de marginais, ele vai virar um bandido. Se você colocar ele dentro de uma família com princípios, ele tem de tudo a ser um cara decente, do bem. Então, hoje, eu tenho visto que a minha igreja local, ela tem vivido frutos, principalmente nessas famílias que não têm grana para ter, sabe, para dar mais do que uma terapia por semana para aquela criança. Essas crianças, por exemplo, elas conseguem conviver com outras crianças e a socialização é muito importante para elas. A minha igreja também atende eles de forma voluntária com algumas terapias, né? Não é só o trabalho de domingo. Tem que ir além dos muros da igreja, sabe? Tem que ir além dos muros da igreja. Então, a gente ajuda também com terapia. Quando, por exemplo, tem uma criança que não tem como pagar um neuro, e eu me junto lá, acho um neuro, e a gente... Então, é um trabalho mesmo, sabe, de você estar ali caminhando. Isso gera frutos, porque essas crianças crescem. Sim. E hoje eu tenho a base, que é os adolescentes, que é de 13 a 17 anos, e eles estão lá, tocando, cantando, trabalhando na porta, entregando o panfletinho, sabe? Com a camisa do coletezinho de segurança. Por quê? Porque um dia alguém acreditou neles. Aí você vê, né, Rafa, que a igreja, ela vai ter que se preparar, todos os ministérios. Todos. Né? Todos. Todos. Porque hoje o foco agora é só o Kids, é só o infantil. Não. Esse infantil vai ser um adolescente, ele vai querer tocar um instrumento, ele tem habilidades, Sim. Ele nasceu para um propósito. Sim, então, todos. a igreja, ela vai ter que se preparar. As igrejas geralmente começam pelas crianças, né? Porque é a maior demanda. Eu, por exemplo, que já estou trabalhando isso já há algum tempo, eu já passei, eu já estou lá nos adultos. Por quê? Porque eu já vi que... eu já estou vivendo. Minhas crianças de 6, 7 anos, eles já passaram para os adolescentes. Fantástico, E o meu desespero era o seguinte: o que vai ser quando eles fizerem 13 anos? E aí, eu falei, eu tenho que sair daqui agora. E aí, como eu tinha uma equipe muito estruturada, eu falei, calma aí, eu vou para os adolescentes. Aí a Sônia, que me ajudava, a doutora Sônia, que me ajudava no kit, falei, tu vai para lá. Vai para lá estruturar isso lá. Aí da Sônia a gente já levantou a Isabelle, vai estruturar outro lá. E a gente foi criando uma cadeia. Sem contar, né, Aline, que o maior medo do pai e da mãe é entender essa autonomia que eles podem ter, né? Porque chega um ponto do pai e a mãe não acreditar que o filho pode tocar, que o filho pode estar trabalhando no Ministério de Recepção, que ele pode estar trabalhando num estacionamento, né? Chega então, um laudo, morre os sonhos. Exato. Então, assim, isso é um canal, né, de construir uma segurança e de o pai e da mãe entender que ele pode ter a autonomia dele, que ele nasceu
para desenvolver, né? Os pais choram na base, que é o de É adolescente. muito lindo isso, né? Porque eles deixam ele lá e vão para casa. E os outros adolescentes acolhem. É isso. É isso que é É lindo. interessante pensar, né? Nessa transição geracional, né? Sim. Já sempre antecipar a próxima Exato. geração, as fases etárias, as faixas etárias que eles vão chegando. E a gente vê realmente, né? Um Ministério de Inclusão começando com as crianças, gerando crianças que não são atípicas, mas entendendo esse universo da inclusão, já aceitando bem melhor, evitando Sim. preconceito, evitando bullying, já uma cultura diferenciada. Sim. Isso nos gera esperança nas transições geracionais, nas faixas etárias, né, Aline? Vocês já têm vivido isso lá, né? E a gente vê movimentos em outras igrejas iniciando isso, Sim, né? sim. Então é importante, quando dizer de Ministério de Inclusão, não pensar só nas Não, crianças, não. né? A gente precisa trazer um contexto geral da igreja, pensar nas transições geracionais e imaginar que isso vai dar impacto lá na frente também. E isso Com vai ser certeza. saudável para a igreja como um todo, né? E muito importante isso. Com Tem algum certeza. relato a mais dessas transições de que você viveu, tem visto? Alguma coisa assim interessante da transição da criança para o adolescente, do adolescente para o jovem, do impacto na família? Alguma coisa que dá para detalhar um pouquinho mais para gente? Tem um menino, o nome dele é Lucas. Ele estava pequenininho comigo, ele deu um trabalho, ele era aquele que quebrava tudo. Pensa num que quebra tudo. E ele cresceu. E o Lucas, ele tem um problema muito sério de socialização. Ele não consegue mesmo estar aqui no nosso meio. Não consegue. Ele sente até dor de conviver com pessoas. O único lugar que ele consegue ficar bem é no Kids. E aí eu botei ele para trabalhar no Kids. Que eu falei, já que ele só consegue conviver, né, no Kids, eu acho que foi a história dele ali. Aquilo trouxe segurança para ele. E o único lugar que ele consegue ficar é no Kids e trabalhando na inclusão. É o único. E ele gosta de servir a inclusão. Só que ele é sincero demais. Então, assim, o pai vem pegar a criança e ele fala, seu filho não tem educação não, tá? Porque, olha, ele bateu no outro menino. Eu falo, meu Deus do céu. Porque ele é literal. Ele é literal demais. Só que ele é o único lugar que ele sente segurança. Isso impacta muito. Tem uma história que eu estava andando pelo estacionamento e eu vi um rapaz, e esse rapaz, do nada, ele me parou e falou, você é pastora Aline? Eu falei, sou. E ele falou assim, você sabia que eu sofri abusos quando criança? Aí eu falei, não. Bom, só pela abordagem dele eu vi que ele tinha alguma coisa. Ninguém aborda ninguém assim. Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, e assim, eu quero te explicar como foi, porque você trabalha com criança, então você tem que proteger eles. Aí eu falei, tem algum médico cuidando de você? Aí ele, não. Falei, você nunca foi nenhum médico? Ele, que médico? Falei, um neuro, um psiquiatra. Ele, não. Falei, eu posso te ajudar? Aí ele, pode. Aí eu falei, me dá seu telefone. Aí ele me deu o telefone dele. Aí eu liguei pra ele, mais com calma, no meio da semana, ajudei ele a achar um neuro. Caminhei ele pro neuro, tal. Enfim, ele tem 32 anos, ele foi diagnosticado com autismo. Ninguém nunca tinha falado pra ele que ele era diferente. Meu Deus. Esse rapaz, quando ele foi diagnosticado pelo autismo, a vida dele mudou da água pro vinho. Porque ele vivia numa caverna. Ele não sabia porque ele era diferente. Ninguém nunca ajudou esse rapaz. E ele guardava tudo dentro, por exemplo. Ele tem muitas estereotipias, ele tem necessidade de movimento, só que ele vivia reprimido, porque ele não sabia por que ele ia se movimentar. A partir do momento que foi dada uma resposta para ele, você tem um autismo, você tem isso, tem aquilo, ele se sentiu livre. Ele serve todo domingo. Não adianta eu falar para ele que é só um. Ele serve todos os domingos. Todos os domingos ele está lá. E ele é livre. Ele é livre. Eu não sei também como que nunca ninguém viu, também porque eu acho muito estranho, porque eu bati o olho e vi. Tudo bem que o meu olho é aguçado, mas é muito gritante. Esse rapaz, ele tem dado muitos frutos. Muitos frutos. Ele tem ajudado famílias, ele tem ajudado outras crianças. Quando eu faço conferência, os trabalhos mais detalhistas, por exemplo, Simpla. As pessoas fazem lá e, por exemplo, se eu botar 2 workshops para a pessoa fazer no mesmo dia, o Simpla ele não coordena muito bem, as pessoas fazem... Ele é aquele detalhista que vai consertando tudo. Então, assim, ele é uma bênção. Só que ele estava jogado no estacionamento sem ninguém enxergar o potencial que existia nele. Nossa. E olha, eu vou te falar, sem sombra de dúvida, ele é uma das pessoas que mais dá frutos hoje.
Que Porque ele é bênção. tão disponível para a obra, sabe? Claro, com as suas dificuldades, eu não deixo ele sozinho enquanto a criança, Sim. porque a gente tem que ter cuidado. Mas ele é uma bênção, ele roda a igreja inteira trabalhando. Que bênção, glória a Deus. São muitos frutos, né? Agora, os maiores frutos, eles realmente são com as famílias. Famílias que realmente estavam à beira do divórcio, famílias que estavam desacreditadas, famílias que estavam chorando, 6 anos dentro de casa sem congregar. E quando souberam que tinha um trabalho de inclusão, foram para lá e hoje estão felizes, sabe? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que você precisa começar. Você vai ver frutos. Agora, a gente não precisa se preocupar com os frutos, porque a Bíblia diz que a gente vai plantar e nem sempre a gente vai colher. É verdade. Você planta para outros colherem. É verdade. Então, o nosso trabalho é semear. Às vezes não é nem a nossa geração, né? Não, Vai ser a próxima. nem a nossa geração. Vai ser a próxima. Mas o nosso trabalho é o quê? Semear, semear. Então, a gente tem que fazer. Os frutos, eles vão vir. Somos semeadores. Semeadores. Agentes de transformação. Aline, você escreveu um livro. E a gente queria saber a essência desse livro, como que ele nasceu, né? O porquê que ele nasceu. Qual é a história desse livro? Tem história, porque nem eu acredito que eu escrevi. Escrever um livro não é fácil, eu não sei, né? Se vocês têm Deve ser uma experiência conhecimento, mas incrível. mas não é fácil. Ele precisa ter um enredo. Uma pessoa com TDAH, ela não tem enredo. Então, eu realmente, uma vez o meu marido, eu estava lendo o livro do lado da cama, eu não sei se ele vai lembrar disso, sou bem no iniciozinho, mas eu estava lendo, e ele falou alguma coisa assim, por que você está lendo o seu livro? Tipo, eu acho que ele se espantou de eu estar lendo um livro que eu mesmo escrevi. E eu falei, mas não foi eu que escrevi, foi o Espírito Santo, eu só assinei. Porque literalmente eu não escrevi esse livro, eu não tenho capacidade para isso, só ele mesmo. É um livro que ele traz muito conhecimento, qualquer um que pegar, ele tem uma linguagem muito simples. E Deus falou muito forte comigo acerca de você entender o propósito da inclusão. Muitas coisas na vida você não faz bem porque você não cumpriu o seu propósito. Um exemplo muito... Uma cabeleireira, uma menina que tem sonho de ser cabeleireira. Ela tem o sonho de ser cabeleireira, mas ela não luta por isso. Ela não fez nenhum curso, ela não correu atrás. A amiga dela tem um salão e tem lá a vaga de manicure. E ela vai ser manicure. A chance dela ser ótima é muito difícil. Ela vai fazer aquilo de qualquer jeito. Vai fazer, por causa do dinheiro. Por quê? Porque esse não é o sonho dela. E ela também não foi atrás do propósito dela. A gente, muitas vezes, não vai atrás do nosso propósito, a gente não sabe o propósito da nossa vida. Sim. E nesse livro, eu fiz questão de ir até metade dele, mostrando para você o propósito, o porquê que você deve incluir. Existe um propósito, e esse propósito, ele é muito claro na Bíblia. E eu fui levando à luz da Bíblia o propósito da inclusão. Então, quando você chega na metade dele, por isso que ele é o como e o porquê. Quando você chega na metade dele, que você entende o porquê, aí eu te ensino como. Aí ele vira um manual de instrução. É preciso encontrar o propósito para saber o porquê. Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar. Eu lembro que eu morava na beira da praia e eu andava do meu prédio até um quiosque. E eu andava. E eu tinha a impressão, todos os dias, que quando eu ia, eu me sentia mais cansada e a volta era mais leve. Isso era muito louco na minha cabeça, porque a ida é mais leve, a volta, você está cansado. E eu fazia isso todos os dias. E eu achava que a ida era muito mais cansativa que a volta. Eu não entendia. Um dia, eu estava andando, quando eu cheguei lá nesse quiosque para voltar, o Senhor me revelou. E ele falou, sabe por que a volta é mais fácil? Porque na volta você enxerga o seu prédio. Você sabe onde você quer chegar. Quando você vem, o quiosque é muito longe. Você não sabe onde você quer chegar e se torna cansativo. A volta se torna mais fácil porque você tem um foco. Sim. Você sabe onde você quer chegar. Precisamos saber onde a gente quer chegar. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, as coisas se abrem. E esse livro ele vai te mostrar até metade dele que existe um caminho. Existe um lugar para se chegar. Então, antes de eu te ensinar como chegar nesse lugar, eu vou te mostrar o propósito dele. E é por isso que ele é tão precioso. Ele é um manual de instrução, sabe? E eu creio que ele é uma ferramenta de cabeceira. E ele também é a realização de um sonho, né? Aquela menina burra do colégio, né? Que ninguém acreditou. E ele não é o primeiro, né? Já tem outro no forno.
Olha. Que bênção. Tem mais 2. Eu tô escrevendo 2 ao mesmo tempo. Meu Deus. TDAH, sim, tem algumas coisas que ela não sabe nada, mas o que ela tem foco, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. E já tem 2 no forno. Mas ele realmente... Eu tive muita dificuldade em entender o meu propósito também, entender que eu seria usada por Deus, né? A gente carrega muitas mentiras, muitas crenças limitantes na nossa vida. E até você entender que você nasceu por um propósito, é difícil. É difícil. Isso tem a ver com a sua identidade. É quem você é em Deus. Eu precisava muito de autoafirmação. Eu precisava muito da aprovação do outro. Eu precisava que os outros me reconhecessem. Eu acho que por conta da minha história de vida, eu precisava que você chancelasse as minhas coisas. Eu lembro de uma fase da minha vida que eu escrevia textos no Instagram. Por exemplo, você é psicólogo. Eu escrevi um texto de psicologia, porque eu estava estudando psicologia. E eu sei que ele é psicólogo e ele me segue. Se ele não curtisse meu texto, eu apagava. Porque aquele texto não prestava. Era literalmente precisar da aprovação do outro. E Deus, ele me trouxe, de uns anos para cá, uma identidade tão forte nele, sabe? Ele me trouxe uma Aline que eu não conhecia, né? Uma Aline que pode todas as coisas naquele que o fortalece. Uma cura, uma libertação. E tudo isso foi de uma forma muito simples. Ele foi se revelando como um Deus realmente da minha vida, um Deus da minha história. E aí eu transformei tudo o que eu tinha vivido em propósito. Tudo. Todas as minhas dores hoje, elas foram transformadas em cura. Hoje eu consigo levar cura para uma mãe, eu consigo levar cura para uma mulher abusada, eu consigo levar cura para uma mulher que sofreu dentro do lar, porque Deus, ele me trouxe muitas histórias, muita vivência, apesar de eu, ter 40 anos, 42 anos, o Senhor, ele me permitiu viver muitas histórias, eu acho, com um fio muito, com um propósito muito valoroso de cura, sabe? De cura na vida de outras pessoas. E hoje eu tenho vivido isso. Você passou fases difíceis para ter autoridade para levar a cura para as outras pessoas. Né? E de uma forma muito simples, sabe? Porque eu não me vejo nesse lugar que as pessoas me colocam, eu não me vejo mesmo. Então eu acho que Deus, ele age 100% sobre a minha vida. Ele sabe que eu não vou conseguir. Não tem nada a ver com você, né? Ele sabe que eu não vou conseguir. Ele sabe que eu tenho medo. Ele sabe que eu sou pequena. Mas ele faz. Amém. Então, acredite que ele vai fazer. Amém. Você só precisa crer que ele vai fazer. Muito bom. A gente aprende através da sua vida, o seu ministério, que Deus é especialista em transformar realidades e transformar vidas, né? E dentro dessa realidade, pastora Aline, nós aprendemos muito, né? Nesse podcast a gente pôde absorver muita coisa e a gente pede para que você deixe, para quem está aqui conosco, deixe uma mensagem final e também que você pudesse também nos instruir como seguir a pastora Aline, onde a gente pode te encontrar, como a gente pode saber mais, se você pudesse deixar essa mensagem final para nós. Eu tenho tem o meu Instagram que está lá, pastora Aline Santos. Lá eu coloco muita coisa, né? Coloco muito do dia a dia, muitas coisas que acontecem na igreja, muitas coisas que acontecem comigo. Lá é a ferramenta que mais se movimenta o Instagram. Mas se você quer aprender mesmo, se você quer mergulhar na inclusão, é o meu canal. Porque lá ele é mais sólido no sentido de eu entrego mais nele, né? Porque os vídeos são mais longos. Então o meu canal é Pastora Aline Santos. Se você botar Pastora Aline Santos Inclusão, vai abrir logo o canal. E nesse canal ele é muito rico de informações. Você vai encontrar aulas riquíssimas, vai encontrar as minhas pregações, vai encontrar textos, vai encontrar assim, a minha vida ali. Eu entrego muito. Tem os meus cursos também, né? Eu tenho um curso sobre inclusão na igreja. E esse curso, ele é muito amplo. Ele não vai falar só sobre inclusão na igreja, mas eu também, dentro dele, eu ensino professores a lidar com autismo, com TOD, com TDAH dentro da sala de aula. Eu tenho... dentro dele também, como identificar o autismo no seu filho até os 4 anos. Eu tenho um módulo só para a família. Então, ele é muito rico. Então, assim, você só não vai fazer inclusão se você não quiser. O canal tá lá, liberado, você não paga nada. É só você se inscrever e assistir todos os dias uma aula daquela lá que o Senhor vai te capacitar. Então, esses são os meus canais, né? Para você seguir, não deixa de seguir. E minha consideração final é...
inclusão não é sobre criança, ela é sobre família. Se você alcançar a família, você salva a criança. Uma vez me questionaram sobre a salvação dessas crianças. O porquê que a gente tem que pregar para uma criança que tem o cognitivo e o intelectual comprometido. Então vamos lá. Até quando você não sabe que essa criança tem de entendimento, até onde ela vai, como ela vai? Isso não é... A gente não tem capacidade para isso. Nenhum ser humano tem capacidade de fato, dizer o quanto que o outro entende. Mas os estudiosos dizem que todo ser é passível de conhecimento. O que vai fazer com que aquele ser tenha conhecimento é a forma como você o ensina. Então, baseado nisso, nós temos que fazer Marcos 16:15, pregar o evangelho a toda criatura. Sim. E crer que aquele que traz a sabedoria, o conhecimento, vai entregar na medida que aquela criança vai entender. Então, de fato, eu creio que precisa se pregar o evangelho para toda criança, para toda criatura. Mas vamos dizer que realmente Deus venha salvar aqueles que não tenham como discernir o bem e o mal. Porque se você não sabe discernir o bem e o mal, como é que você vai escolher Deus? Então vamos crer que Deus, pela sua, graça e favor, vá salvar essas crianças. O que não está na Bíblia, tá? Vamos crer que isso seja verdade. Ele vai salvar esse pai, essa mãe que está dentro de casa também? Não vai. Então, ainda que eu fosse por essa linha, que essas crianças não precisassem de salvação, eu iria por conta dos pais. Porque são essas famílias que estão perecendo dentro de casa. São essas famílias que estão se suicidando dentro de casa. Você sabia, porque o suicídio não é falado em nenhuma esfera. Por quê? Porque o suicídio, a história do suicídio, o que leva aquela pessoa a se suicidar, gera no suicida mais vontade de assim fazer. Por isso que não é muito falado. Mas toda hora tem gente suicidando. Toda hora tem gente pulando de um prédio. E tem mãe se suicidando. Eu estava pregando em Campos, e enquanto eu pregava, uma mãe se suicidou. Atípica. Por quê? Porque ela não soube lidar com o diagnóstico. Meu Deus. Tem mãe se suicidando porque o filho está fazendo ela de refém, um autista adulto, porque bate na mãe. E eles não têm como lidar, porque não tem remédio, não tem dinheiro. E vai fazer como? Então, se você, ainda que você não tenha total conhecimento para lidar com essas crianças e ache que elas estão salvas, vai salvar essas famílias. Sim. Vá para dentro dessas casas. Vai mostrar que existe vida após um diagnóstico. Faz alguma coisa. Você não está aqui a passeio. Ninguém está aqui a passeio. Sabe? Faça alguma coisa relevante. Jesus vai voltar. O que ele vai encontrar nas suas mãos? Se Jesus voltasse agora, o que ele encontraria com você? O que vai estar saindo da sua boca? Que fruto você vai entregar? Você vai ser como aquelas virgens que foi atrás de óleo? Ou como as prudentes que estavam ali acesas? Quem é você? Ele vai voltar. Sim. E pode ser hoje. Pode ser daqui a pouco. Você vai ficar... Quem é você nessa história? Então, assim, leia sobre Paulo e viva a urgência que ele vivia. Sabe? Viva como ele vivia, aquela intensidade. Jesus vai voltar, ele achava que alguma coisa ia acontecer. E ele era intenso naquilo. Eu sou muito intensa naquilo que eu faço. Às vezes até mais do que deveria. Mas tenha intensidade naquilo que vai levar vida e salvação para o outro. Sim. Tem famílias morrendo. Sim. É real isso. Tem famílias perdendo as suas forças, se entregando. E a igreja está fazendo o quê? O que a sua igreja está fazendo nesse exato momento que tem famílias entregando os pontos? Chega, na igreja não. O que você está fazendo? Você é a igreja de Cristo. Nós somos, a igreja. Sim. O que nós estamos fazendo? O que você vai entregar? Você vai estar na fila onde o Senhor vai falar, apartai-vos de mim? Ou você vai estar na fila que ele vai estar te agradecendo porque você o serviu através do outro? A escolha é sua. A escolha é sua. Existe um livre-arbítrio aí para você escolher. O Senhor não escondeu nada da gente. Desde o Jardim do Éden, ele mostrou o caminho certo e o caminho do mal. Ele podia ter escondido. Ele é Deus. Sim. Ele não escondeu, porque não é para esconder. É para você escolher.
É para você escolher. Mas ao mesmo tempo que ele colocou o fruto do conhecimento, o fruto do que levaria ao pecado, ele colocou várias árvores boas. Sim, Né? Gênesis vai falar que existiam várias árvores apetitosas ao nosso olhar. Existe escolha. O que você está escolhendo fazer? Sentar no banco da sua igreja e se fartar com a palavra do pastor e ir embora para casa? Ou fazer algo mais relevante? A escolha é sua. A sua escolha pode salvar vidas. Sim. Muitas vidas. E a sua escolha também pode fazer nada. Você escolhe o que fazer. Mas se você escolher salvar vidas, a gente está com você. Acredite, o Senhor ele é bom, abundantemente Amém. bom. E Ele não precisa da sua capacitação, porque eu não tinha nada para oferecer, Ele fez. E Ele vai fazer na sua vida também. Amém. Amém. Amém? Amém. Muito bom, pastor Aline, muito obrigado. Siga-nos nas redes. Me embolei. Jonão, faz o encerramento que eu tô me embolando. Vamos? Eu começo e você termina. Vamos lá, lindão. Fantástico, pastor Aline, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Sou Casa. Siga-nos e até a próxima.